Eu sou o Hércules Dias, estamos aqui hoje recebendo... Olha, eu recebi aqui vários vereadores da nossa cidade, eu recebi a prefeita Elisa Costa, recebi o deputado estadual José Bonifácio Mourão e André Merlo e tantos outros políticos em Governador Valadares. E hoje eu estou recebendo ele, que ele é empresário na nossa cidade, ele que foi candidato a deputado estadual e tem um histórico político também e um histórico de prestação de serviço para o povo dessa cidade, vai falar tudo isso. Mas o que o povo quer saber, eu vou perguntar a ele também, ao vivo agora nessa tarde. Vou perguntar o seguinte: Edivaldo Soares, está na hora do PMDB caminhar com as próprias pernas diante do tamanho que é o PMDB? E o senhor é um candidato, é um pré-candidato a prefeito em Governador Valadares, sim ou não? Vou perguntar isso a ele, e se porventura, caso o Edivaldo Soares não seja candidato, ou o PMDB não tenha candidato, se ele tem preferência em algum candidato, ou se vai decidir com o grupo e tudo. Então vou receber aqui agora, nessa tarde essa de quinta-feira, muito obrigado pela sua audiência, o empresário e político Edivaldo Soares. Edivaldo, boa tarde. Boa tarde, Hércules. Muito obrigado por ter aceito o meu convite de pronto, meu amigo Robinho, por ter intermediado. Pode saudar os telespectadores, as pessoas que estão nos acompanhando agora, fica à vontade. Boa tarde a todos os telespectadores aqui do programa Bela Cidade. E agradeço, Hércules, esse espaço aberto aqui para a gente poder estar falando da nossa política, da nossa cidade e do nosso partido, do PMDB. Edivaldo, vamos falar um pouco, antes de chegar na política, falar um pouco sobre o Democrata, como está o Democrata, preparativos, a torcida que tem o Democrata, como que está aí tudo e como que é estar à frente do Democrata, que nós sabemos que circula aí nas rodas na cidade, que às vezes o senhor tira até do próprio bolso para poder ajudar o Democrata. Isso aí é o que todos falam na cidade e é visto e é notório. Hércules, isso é uma grande verdade. Nós chegamos lá em 2002 no Democrata, o Democrata não tinha uma bola para treinar, não tinha crédito para comprar um palito de fósforo. Essa é a grande verdade. O Rubinho está lá desde antes de eu chegar ao Democrata, já a grande torcida que eles têm lá, que o Democrata tem. E nós conseguimos de lá para cá trazer o Democrata. Nós já conseguimos em 2003 já um título de juniores, que é um inédito no interior de Minas Gerais. Nós fomos campeões do módulo B em 2005, subindo o Democrata para a primeira divisão. Fomos campeões do interior em 2007, 2010. E, infelizmente, esse ano nós caímos para o módulo B novamente. Mas, se Deus quiser, nós vamos montar, já estamos começando o trabalho, sempre começamos lá em novembro, por aí. Como nós temos um compromisso de subir o Democrata imediatamente, nós já estamos trabalhando em prol de conseguirmos não só os atletas que vão jogar pelo Democrata, mas o fora de campo. Nós queremos profissionalizar todos os cargos que existem num grande clube, nós queremos no Esporte Clube Democrata. E com relação à parte financeira, é verdade. A gente vem, sim, não só montando os times para o Esporte Clube Democrata, mas como também pagando as dívidas que herdamos. Nós herdamos mais de 300 ações trabalhistas, hoje estão em torno de 10 já controladas para serem pagas. Uma dívida com a União, que todo mundo falava que era impagável, já falta aí pouca coisa para ser pago, já também controlado para poder ser pago. Com a Prefeitura nós já temos as certidões, o Estado nós já temos as certidões. Então o Democrata, breve, ele será, eu posso dizer sem dúvida nenhuma, que será o único clube nacional com todas as certidões negativas. Porque normalmente ele tem a certidão positiva com efeito negativo, porque existem débitos. E o Democrata não, vai ter todas as suas certidões negativadas, porque nós estamos pagando todas as dívidas do Democrata. Edivaldo, quanto à doação desse terreno que teve para a universidade, como foi? Por que o senhor fez isso? É o amor à cidade, o senhor quis fazer? Conta pra gente como tudo começou e como que o senhor fez essa doação desse terreno para a universidade. Hércules, sempre tem aquelas pessoas maldosas que dizem, o Edivaldo doou porque ele viu a possibilidade de valorizar a sua propriedade. Não resta dúvida que a valorização vem através de um empreendimento tão grandioso, que é uma universidade federal para a nossa cidade. Mas eu fui visitado por 2 secretários
a pedido da prefeita Elisa Costa, para poder me perguntar se eu doaria ou não um terreno para a Universidade Federal. E eu imediatamente respondi que sim, sem consultar a minha família, sem consultar ninguém. A única coisa que eu disse, vocês deixem a minha sede sem poder tocar nela, e o restante, vocês podem tirar a área que vocês necessitarem, aonde vocês precisarem. Eu não perguntei qual era a área, nem perguntei quando é que eles tirariam essa porção. E foi até engraçado porque eles vieram inicialmente, fizeram um projeto e disseram que precisavam de 11 alqueires de terra. Eu falei, não perguntei qual era a área, foi lá e pegaram, fizeram um projeto em cima daquilo. Depois os dois secretários novamente, que eu vou citar o nome deles, Silvano Gomes, que era de governo, e o Edmilson Soares, que era o secretário do CEMOB, secretário de obra. Então, eles me chamaram lá no CEMOB, até meio constrangidos, porque eu falei, vem novidade por aí, né? Eles não foi diferente. Eles viraram e falaram, olha, o arquiteto errou na medida do terreno. Eu falei, eu não perguntei para vocês qual era a quantidade de metros que vocês precisariam naquele momento. Mas eu pensei que tinha errado um palmo para cá, um palmo para lá. Não, quase dobro, foi para 19 alqueires e alguma coisa. Falei, não, mas esse arquiteto é muito ruim. Eu falei, não, ele não é ruim, é porque eles pegaram gosto pelo projeto e ampliaram o projeto. E o projeto é grandioso. Eu visito sempre a obra lá, a terraplenagem já está toda pronta, estacas batidas para 8 blocos já estão batidas, aquelas colunas que vão subir ali já estão depositadas ao lado, mas a obra, eu acho que breve eles retomarão essa construção e também brevemente eu acho que vão levar esses alunos que estão aqui na rua, que estão aí no Pitágoras, que estão na Univale, em salas alugadas, para a sede própria desse. E mais, na hora que me falar em Universidade Federal, eu doaria a minha sede também, se fosse o caso, se fosse necessário. Porque eu vejo que a Universidade Federal é a coisa mais importante para uma cidade e para toda a região. Porque a educação que vem, a educação para as nossas crianças mais carentes, que não têm condição de estar pagando um curso de medicina, que já está indo para o 5º período, né? Temos aí diversos cursos que eles estão tendo acesso. E mais, os nossos filhos que saíam daqui para poder estudar fora, dividir a família, as pessoas ficavam com despesas maiores para poder levar os filhos, de repente, para grandes centros. E a mãe vai, ou o pai vai acompanhando, e a família dividida. Essa estrada 381, que é a rodovia da morte, quer dizer, o risco que os nossos familiares corriam, agora a mão é inversa. Ao invés dos nossos filhos saírem, nós estamos trazendo o filho dos outros para a nossa cidade. E mão de obra qualificada, que quando a pessoa forma naquele local, a tendência é ele permanecer por ali. Edivaldo, meu amigo Milhouse, coloca um pedacinho da trilha para mim, fazendo favor, que agora nós já vamos entrar na história política da coisa toda. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui, pergunta essa do Adonias. O Adonias fala assim, Hércules, boa tarde, ele me chama de HD. E Edivaldo Soares, pergunta Edivaldo por que o PMDB não cria sua identidade própria e sai das garras do PT, sendo o PT a maior força política do Brasil. Sem dúvida nenhuma. A minha proposta, quando eu aceitei ser candidato a deputado no ano passado, inicialmente eu não era o candidato. O candidato era um outro nome do nosso partido. E em cima da hora do registro da candidatura, ele virou para o nosso presidente, saudoso Ronaldo Perim, e disse que não seria mais candidato. O Ronaldo me convidou para poder conversar, eu fui lá, ele avisou que essa pessoa tinha abortado a sua candidatura, e eu falei, vamos arrumar outro. Nosso partido é o maior partido do país, é o PMDB. Aí ele, é você. Eu falei, não, eu nunca candidatei a nada. Ele tinha me perguntado em maio do ano passado se eu seria pré-candidato a deputado. Eu tinha dito para ele que não, porque nós já tínhamos um candidato no nosso partido. E ele insistiu e virou e falou, não, eu preciso do seu nome, o partido precisa do seu nome. Porque ele já estava querendo fortalecer o nosso PMDB aqui em Governador Valadares. Como ele é forte pelo Brasil afora, aí para todo lugar que você vai, o PMDB é muito forte. É muito forte. Então aqui estava naquela mesmice, era sempre para poder completar para alguém. Então eu sempre vi o PMDB na cabeça, ele disputando todos os cargos que forem disputados no nosso país. E aceitei na hora que ele falou que precisava, porque eu falei, isso aí já não é mais um convite que você está me fazendo, você está me convocando.
E eu aceitei, com 2 dias nós fomos lá em Belo Horizonte, ele foi comigo, registramos a nossa candidatura. Eu trabalhei 62 dias e fiquei muito satisfeito com o resultado. E depois que terminamos a nossa campanha, ele me convidou novamente com alguns companheiros que sabem muito de política aqui em Valadares, para poder analisarem o resultado daquele trabalho que nós fizemos. E naquele momento ele me perguntou se eu seria pré-candidato a prefeito. Eu falei, eu posso até ser, desde que nós fortaleçamos o nosso partido, desde que o nosso partido cresça, porque ficava aquele negócio de não filiar muitas pessoas, na hora da convenção, tem tumulto, nada, às vezes as pessoas não vão, tem que ter um percentual X. Então isso hoje já também não me incomoda mais, porque nós não temos mais o diretório em Governador Valadares. Nós temos uma comissão provisória. Exatamente. Essa comissão até agora, eu acho que nos próximos dias aí vocês conhecerão a nova diretoria, da qual eu vou fazer parte também. E o nosso candidato, ele será indicado... Diante de uma pesquisa, algo assim? Sim, uma pesquisa que será feita em março. Eu não vou ficar sabendo, o Renato Fraga, que é o outro pré-candidato, também não vai ficar sabendo. E veja bem, nossos nomes, Edivaldo e Renato, não quer dizer que sejamos só nós. Se nós tivermos outras pessoas no nosso partido que queiram também fazer parte, é só começar a fazer o seu trabalho e colocar lá no dia da pesquisa o seu nome. Porque o melhor, aquele que tiver mais condição de viabilizar a sua candidatura, que tiver realmente condições de estar disputando esse pleito, é que será indicado pelo nosso presidente, Toninho Andrade. Toninho Andrade, né? Exato. Edivaldo, caso o senhor seja o pré-candidato do... Câmara aberta, meu House, pré-candidato do PMDB em Governador Valadares. Edivaldo Soares ganha para prefeito, o senhor é o novo prefeito em Governador Valadares no ano de 2016. Quais seriam as prioridades para a nossa cidade, para Governador Valadares, do Edivaldo Soares, o plano de governo? O que seriam as prioridades hoje? E quero até perguntar ao senhor também, o que eu perguntei para todos, acerca da Valadarense, 20 anos é muito tempo, e tem que saber também se tem condições de trazer outra empresa para cá, se o trânsito suporta, né? Porque eu, particularmente, o Hércules Dias, eu não concordo com uma empresa só em Governador Valadares, mesmo que tenha estudos comprovando que o trânsito não suporta, onde se foi feito aí um contrato na calada da noite, mais 20 anos para Valadarense, que eu acho isso um tapa na cara da população de Governador Valadares. Edivaldo Soares, perguntas. Prefeito Edivaldo Soares, 2016, prioridades na nossa cidade e também em relação a Valadarense. Olha, veja bem, eu vou iniciar pela Valadarense, o que você falou, e eu acho que a concorrência é sempre muito saudável em qualquer situação. Em qualquer área que a gente entra, a concorrência, ela melhora serviço, ela põe preço mais competitivo, uma série de coisas. Então eu vejo a concorrência para a Valadarense uma situação muito saudável para Governador Valadares. E em Valadares nós já temos diversos projetos já iniciados, como por exemplo a educação, a escola em tempo integral, que já está funcionando em diversas escolas. Isso é um projeto que não pode ser esquecido, tem que ser melhorado, eu digo não em qualidade, mas melhorado em quantidade de escolas para poder atender a todas aquelas crianças que necessitarem. Isso vem desde a creche até as pessoas terem condições de estarem estudando e se futuramente tiverem vontade, que a maioria dos jovens querem, é fazer a sua graduação. É verdade. É chegar a uma universidade e que não tinham condições de fazer isso, porque às vezes chegava, trabalhava e não tinha condições de pagar por isso. Nós temos também a parte da saúde, que nós temos aqui o projeto já em execução do Hospital Regional, que eu acho que vem para poder ajudar a melhorar e muito. Não que ficaria uma coisa impecável, sem necessidade de outras situações, mas melhora muito, porque hoje o nosso hospital municipal, ele faz o papel de regional. E as ambulâncias que chegam, elas furam fila. Eles vêm daí os 80 e poucos municípios que temos aqui em volta, chegam a ambulância e passa na frente. E aquelas pessoas que estão ali, às vezes passam a manhã inteira, uma tarde inteira para poder ser atendido. Aí a gente vê lá aquelas macas nos corredores e às vezes até pessoas em situações que
e que a gente, quando está com saúde perfeita, já é uma situação difícil de você suportar. E imagina quando está debilitado. Mas isso nós temos que ver e fazer funcionar. Porque esse projeto do Hospital Regional, eu visitei há 4 anos atrás, lá em Juiz de Fora, foi quando foi doado para a nossa cidade o projeto desse Hospital Regional. Você pode olhar que ele é exatamente o mesmo projeto de Juiz de Fora. E vieram fazendo a construção, demoraram a lançar o projeto e agora estão aí caminhando novamente para poder terminar. Por quê? Uma coisa é você construir, a outra é você equipar e manter. Essa manutenção é muito cara. Então tem que se saber de onde vai tirar esse dinheiro para poder fazer essa manutenção. Para equipar é outro tanto, da construção, talvez até mais caro do que a própria construção, a obra física. Então isso tudo tem que ser olhado. Agora, nós queremos o melhor para a nossa população. E eu sempre entendi que no cargo executivo é local de empresário, de administradores. Os políticos são muito bem-vindos, claro, mas eu acho que é mais no legislativo. Porque para você assumir uma situação de uma prefeitura, imagina um governo e uma presidência, você tem que ter uma experiência administrativa, você tem que saber administrar, você tem que saber se assessorar. Você tem que convidar as pessoas, não porque te agradam. Ah, o Rubinho é meu amigo, então vou colocar ele como secretário de governo. Não. Ele balançou bandeira para mim na campanha toda, Negativo. Então ele é o chefe lá. Ele pediu voto, ele brigou e tal, então ele vai ser diretor disso. Não é assim. Negativo, não é por aí. Nós temos que colocar pessoas técnicas, pessoas que conheçam daquilo, que possam nos ajudar. Porque a gente tem que delegar e cobrar. Então, para você poder delegar, você tem que conhecer, para você saber se a pessoa está fazendo bem ou mal aquela função que você delegou. E é esse o nosso papel, é de administrar. Edivaldo Soares, tem alguns grupos políticos se movimentando aí. Tanto é o grupo do empresário Hélio Gomes, né? Se porventura o Edivaldo Soares, o PMDB, não tiver uma candidatura própria, o PMDB tem um a mais, assim, de apoiar, ou é diante de pesquisa, ou é um todo, ou apoiar o PT novamente, caso seja o Leonardo Monteiro ou um outro, apoiar o Mourão, o André Merlo, ou algum outro candidato. Se porventura tudo aconteceu, que o PMDB não tenha uma candidatura própria em governador Valadares, que política é como nuvem, não tem nada definido ainda. Pode ter um a mais para poder apoiar alguém ou não? Veja bem, essa possibilidade de não ter o candidato, eu não vejo essa possibilidade. Não tem, então, né? O PMDB terá o seu vai candidato. ter um candidato em governador. Vai ter um candidato, Ô, meu Ross, coloca sim. a trilha para mim, fazendo favor aqui. Vai ter um candidato. Coloca a trilha fazendo favor. Ó, o Edivaldo Soares está afirmando aqui agora, ao vivo aqui na TV a cabo, comigo, Hércules Dias, que o PMDB, independentemente de quem queira e do que não queira, está decidido. Tem um candidato próprio em governador Valadares. Sem dúvida nenhuma. E veja bem, você falou PT e PMDB, é uma coligação que vem dando certo em muitos lugares, até mesmo na presidência, vice-presidente. Aqui em Minas Gerais nós temos o governador e vice-governador. Lá no Rio de Janeiro nós temos um grande exemplo também. No governo do estado, que eu vivi muitos anos no Rio, o governo do estado, o Sérgio Cabral, ele foi governador durante 2 mandatos com o vice do PT. Depois elegeu o Pezão. O Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio de Janeiro hoje, já está no 2º mandato, também apoiado pelo PT. Então, veja bem, essa coisa que as pessoas falam, o PMDB está ligado ao PT, sim, uma coligação política. Não quer dizer que o PMDB administre igual ao PMDB, não quer dizer que o PMDB faça tudo que o PMDB mande, nada disso. O PMDB, ele é o maior partido do país e ele tem a sua forma de administrar, e isso é pessoal. Se você entra como prefeito, se o Rubinho entra ou eu entro, cada um tem sua maneira de administrar e a sua capacidade administrativa. Não quer dizer que tem aquele onde está o PMDB, o PT tem que estar, não. De forma alguma, não é essa obrigatoriedade de estar junto o PMDB com o PT. É muito bem-vinda a coligação, sim. Se nós, porventura, chegarmos no 2º turno e o PT quiser nos apoiar, é claro que nós queremos o apoio. Quem é que não quer o apoio do PT? A quantidade de votos que eles têm. Edivaldo Soares, o Hélio Gomes tem dinheiro, todo mundo sabe, e ele tem um grupo que vai lançar mais de 200 candidatos a vereadores. O senhor acha que até que ponto esse grupo do Hélio Gomes influencia nas eleições municipais de governador Valadares? Eu acho que o dinheiro ajuda muito uma campanha assim, mas a campanha não é feita só de dinheiro. E o Hélio Gomes é muito bem-vindo também no nosso grupo. Eles estão no grupo do Hélio Gomes, o grupo do Ercílio Diniz, o grupo do André Merlo. Nós estamos montando também o nosso grupo.
Tem o grupo do Edivaldo Soares. E no nosso grupo, a gente não exclui o Hélio Gomes, a gente não exclui o Exílio Diniz, a gente não exclui essas pessoas que querem o melhor para governador Valadares. Agora, sem interesse pessoal. Aquele que vem, toma lá da cá, tô fora. Não existe isso comigo. Não tem esse negócio, ó. Eu vou pá e ser pá. Não existe isso aí. Pode procurar outro candidato, que comigo não terá isso. Nós vamos colocar, sim, se eleito formos, nós vamos colocar pessoas capazes em cada cargo para poder fazer o melhor pela nossa cidade. A cidade onde eu nasci e que eu retornei do Rio para cá, que eu saí daqui, como muitos irmãos nossos saíram por falta de opção, e eu retornei para Governador Valadares porque eu amo essa cidade, eu nasci aqui por opção, eu voltei para a minha cidade. Então, o grupo do Hélio Gomes está enquadrado que pode fazer parte desse grupo do senhor também, Sem né? dúvida, nós fazemos parte do grupo dele, sendo que nosso nome, o Edivaldo Soares e o PMDB, seja aceito como candidato a prefeito desse grupo. Ele tem uma força, sim. O Hélio ele tem uma força. Não tenho dúvida nenhuma, grande, não. né? Eu não discordo disso. Eu sei que o Hélio é uma pessoa que tem uma força muito grande, já viu aí? Ele foi deputado né? agora. Perdeu por pouco agora. Na verdade, também. Perdeu por pouco. A Bruni, a sua esposa, Deputada hoje federal. é deputada federal, não tenha dúvida. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida da sua capacidade e do grupo que ele tem, que é muito forte. E claro que nós queremos fazer parte desse grupo. Qual é a avaliação de ir chamar deputado, do Edivaldo Soares, do governo? Dilma, Fernando Pimentel e Elisa Costa. Veja bem, a Dilma, eu acho que agora, ela politicamente, ela está um pouco desgastada. Mas não podemos negar que o menos favorecido financeiro e economicamente teve uma melhorada muito grande no governo Dilma. Ela tem agora esses problemas aí que a gente está vendo, esses escândalos financeiros que a gente vê aí, principalmente a Petrobras, que está mais na mídia, a gente vê realmente que é um grande escândalo. Mas a gente percebe também claramente que isso não iniciou com a Dilma, isso não iniciou com Lula, isso já vem há mais tempo, verdade? Então, essas delações são muito boas. Eu vi uma vez a presidente falando que não gosta de delatores. Então, eu acho que também o dedo duro, isso aí, o alcahuete, essa situação, é uma pessoa má vista. Mas a gente vê, o X9, por exemplo, né? O X9 que a gente vê aí nas favelas aí ajudando a limpar um pouco nesse negócio do tráfico e dessa bandidagem. Então, veja bem, mas a hora que chegar alguém disposto a realmente revelar tudo o que acontece nessas grandes empresas, como lá em São Paulo, no metrô de São Paulo, que vem lá de Covas, então isso aí é uma coisa que tem que acabar. Mas é uma coisa generalizada, veja bem, não estou falando que todos os políticos sejam maus políticos, não, mas você pode procurar, todos os partidos tem alguém que alguma coisa procura na polícia, tem um errado, procura um médico, não é tem um outro tal, procura... Exatamente. Sua nota para presidente da República de 1 a 10, Dilma Rousseff? Olha, eu acho que hoje estaria em 5 pela parte política, porque ela está um pouco desgastada politicamente. Avaliação do governador do estado, Fernando Pimentel. Olha, está muito cedo ainda para poder avaliar, né? Mas como prefeito, se a gente pegar a gestão acho que ele foi o melhor do Brasil, foi o melhor do Brasil, né? E dizem que do mundo. Ele está em 8º lugar, se eu não me engano, a nível mundial, não é verdade? Então espera-se dele sim um grande governo. Nota para o governador, dá para avaliar ou é muito cedo para dar uma nota ainda, Eu acho que é cedo ainda, está muito bem iniciado. Esses fóruns que ele está trazendo regionais, já esteve aqui no dia 13 de agosto, ele veio para cá para poder fazer a abertura. Isso é uma coisa que eu vejo com bons olhos, para poder fazer realmente funcionar. Porque quando você quer fazer uma coisa bem feita e você está distante, você tem que ir lá no local e ver aquelas pessoas que convivem ali, o que é que eles realmente estão precisando, o que é que eles priorizam para poder vir. Não adianta eu querer trazer a letra A, vocês estão precisando da Z. Não adianta, né, você trazer, você tem que ir ali ver, evidentemente, varinha de condão e mágica ninguém faz, fazer tudo não tem jeito. Mas aí você pode, junto com as pessoas que convivem naquela comunidade, você fazer aquilo que eles mais estão necessitando naquele momento. Então, isso é que a gente pretende fazer. Edivaldo, o senhor é um homem muito inteligente. Antes de eu estar fazendo a pergunta da prefeita, a Câmara aberta, da prefeita Elisa Maria Costa, em Governador Valadares, eu quero perguntar para o senhor, até que ponto o senhor acha que tem essa verdade do André Merlo ir para o PSDB? Você acredita que o André Merlo vai para o PSDB? Olha, que o Mourão deixa de ser candidato e que o André corre um sério risco de ir para o PSDB e na hora H ele não ser o candidato do PSDB? Veja bem, eu tenho
uma opinião formada. Se não quiser falar, não tem problema Não, também, veja não. bem, eu acho que o André, ele vai sim. Mas eu acho que ele vai ter que tomar uns remedinhos para poder acalmar até na última hora da candidatura. Tá vendo aí, né, Rubinho? Tá entendendo? Porque eu já participei de Vai quadros. ficar assim, né, preocupado, Não, meu nós Deus. conhecemos diversas ocasiões aí que isso, eu participei de alguns processos. Processo, desse aí, tá. de 2 processos que na última hora foi solicitado e ele veio, foi o candidato. Agora não sei qual é a negociação deles, isso aí interessa a eles. Eu só sei que risco tem sim, não tenha dúvida nenhuma. Tem o risco dele ir, se filiou ao PSDB na hora H, você não é o candidato. Ajuda aqui que você está no grupo. Isso já aconteceu no passado, 2 vezes. Pode ser que agora não aconteça mais. Não estou aqui dizendo que vai acontecer. Que vai acontecer. Está mas citando o risco... casos que aconteceram e que pode acontecer. A cidade toda fala disso. A cidade toda fala da possibilidade dele ir para lá e, como diz o outro, ficar debaixo do balaio. Na verdade, não conseguir. Mas existem pessoas na negociação, como a Anastasia, o Aécio Neves, Danilo de o Castro. próprio Mourão, que é um homem sério. Não é verdade? Que o André é um bom nome, não tenha dúvida nenhuma. Eu sou amigo do André, eu gosto do André. Zé Miguel Melo, a Creuza, Isso. seus pais, são meus amigos. Inclusive, quando o André Melo foi a primeira vez para a presidência da União Ruralista, eu fui um dos seus vices. Ele me procurou para poder ir com ele. Quando eu fui para a Fundação Percival Farquhar, que eu presidi a nossa fundação durante 4 anos e 3 meses, que é a mantenedora da nossa Univale, eu convidei o André Melo. O André Melo foi um dos diretores, dos conselheiros do nosso conselho diretor. Então, o André é uma pessoa que eu gosto muito. Entendeu? Agora, eu volto a repetir, para poder se administrar uma prefeitura e tudo mais, tem que ter uma bagagem grande, tem que ter um conhecimento grande, tem que ter já vivido certas dificuldades administrativas. Tem que ter grupo para, voltando lá no início que a gente estava falando, para poder colocar pessoas capazes em cada cargo, para você delegar e cobrar e ter resultado. Então, isso aí tem que ser visto com muita calma, entendeu? Essa situação. Olha, recebendo aqui hoje Edivaldo Soares, ele que é pré-candidato a prefeito pelo PMDB em Governador Valadares. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é a sua avaliação da prefeita Elisa Costa, não da pessoa, da prefeita Elisa Costa, durante quase esses 8 anos à frente de Governador Valadares. Olha só, a Elisa é uma pessoa que você vai nos bairros por aí, você vê que as pessoas gostam da Elisa. Você pega a administração da Elisa, ninguém fica quase 8 anos, que ela está aí, que vai terminar o ano que vem, o 8º ano dela, num poder público sem um desgaste. Isso existe. Em algumas situações você vê algumas pessoas falando mal da prefeita. Eu não deixo. Perto de mim eu reajo na hora e a defendo. Por quê? Defende a prefeita? A prefeita. Defendo a prefeita. Por quê? A gente conhece, né, aquelas pessoas que têm acesso, tem algumas informações dentro. Eu acho que até já falei para ela que ela tem que divulgar mais o que ela já fez por Valadares. Que você vê lá atrás, antes da Elisa, o que é que o Estado fez por governador Valadares? O que é que a União fez por governador Valadares? É só avaliarmos isso. Depois que a Elisa entrou no seu projeto, foi em janeiro de 2009, se não me engano, ela já trouxe para cá mais de R$1 bilhão novo. Olha, o Mourão e o André Melo disseram aqui que o saldo devedor da prefeitura é de milhões. Sim, não tenha dúvida, mas já era no passado. Já, talvez então, não tanto. Não foi gerado por ela, então, não. Não, pode ter aumentado. Pode ter aumentado. E não é privilégio da prefeitura de Valadares. A gente vê aí diversas prefeituras por aí com dificuldade financeira. A gente vê diversos estados aí com dificuldade. A gente vê o Rio Grande do Sul lá parcelando o salário de seus professores, seus policiais e tudo isso. Então a dificuldade hoje não é do Brasil, é do mundo. Nós temos crise no mundo inteiro. Então, veja bem, voltando lá na nossa prefeita Elisa Costa, eu quero deixar claro que ela é uma pessoa bem intencionada, é uma pessoa influente, ela sai daqui, pega a sua bolsa, vai, ela entra lá em Brasília, em todos aqueles ministérios, e ela conseguiu trazer, você vê aí a captação de esgoto, o cinturão já está quase toda ela pronta. É a ET, né? A ET, o cinturão para colher. Você faz aquele cinturão para colher, para depois levar para a ET para ser tratado, para poder jogar água limpa no nosso rio e parar de jogar esgoto in natura no nosso rio, nos nossos córregos. Então, esse é o tipo de serviço que as pessoas não veem. Você vê, a Universidade Federal que ela trouxe
Teve aí, há tempos atrás aí, eu até participei junto aí do grupo, que Aracruz estava chegando aqui. Seria muito bem-vinda, como todos nós abrimos os braços para poder acolher. Infelizmente não chegou. Eu digo sem sombra de dúvida que a Universidade Federal é muito mais valiosa para a nossa cidade e a nossa região do que uma indústria do tamanho da Aracruz. Não é que eu esteja dizendo, não, nós não queremos uma grande indústria, nós queremos sim. Mas acontece que a Universidade Federal é uma universidade que traz a indústria do saber, traz a educação, que eu acho que é o início de tudo. A pessoa que tem uma formação, ele vai em frente e se vira sozinho. Cara, tá chegando perguntas aqui para o senhor aqui, não vai dar para me responder esse tanto de perguntas, não. Milhouse, então, trilha pra mim, porque eu tenho que liberar o homem. Ele falou que poderia ficar... falar do GV Sem Fome, se Nossa, rapaz, me perdoa. Sim. Isso aí é fundamental de falar isso, desculpa. Sem dúvida. Edivaldo Soares fala pra mim do GV Sem Fome, que isso aí é o que eu gosto mesmo, é que ajuda pessoas, família carentes. Sabe que eu sou filho do senhor Adriano Dias da Silva, lembra do Casca Grossa? Sim, demais da conta. Quem não lembra, né? Quem quer mulher, gente? É pra trabalhar. Vai trabalhar. Pode falar do GV Veja Sem bem, Fome. o GV Sem Fome, Troca a trilha pra mim, Milhouse. Eu, há anos atrás, em 2001, eu recebi um telefonema aqui de uma pessoa, que é o Edmilson, meu irmão. Ele estava almoçando no shopping com o Carlinho da Azulzinha e o Hipólito Monteiro, da Nutrival. E eles me telefonaram, me convidando para poder vir para cá na segunda-feira de manhã. Eu já estava já com a programação de vir para cá na segunda-feira de manhã, sim, mas saindo do Rio, para poder chegar aqui à tarde, porque na época não tinha voo tão rápido. E eles falaram, não, nós precisamos de você aqui na segunda de manhã. Isso era uma sexta-feira. Falei, mas para quê? É porque nós queremos fazer uma campanha aqui, Natal GV Sem Fome. E eu lá atrás, eu já fazia... Qual ano que foi? 2001. 2001. 2001. Isso era dezembro de 2001. E aí, lá atrás a gente já fazia, eu chegava aqui com a minha mãe, a falecida Dona Leia, que saudade. E a gente ia ali no armazém de Nis, que vendia atacado ali, nós íamos lá, ela mandava alguns sacos de alimento, de arroz, feijão, alguma coisa para algumas entidades, eu mandava também. Já fazíamos isso há muitos anos. Então, quando eles me chamaram, que era para poder ajudar essas entidades aqui de Governador Valadares, imediatamente eu mudei minha passagem para o domingo, cheguei aqui para poder estarmos aqui. Aquele auditório da Azulzinha estava lotado, aquilo ali, com pessoas da cidade aqui, da nossa sociedade, das entidades e tudo mais, uma coisa maravilhosa, uma coisa que cheguei a arrepiar quando eu vi aquilo ali, para poder ajudar essas entidades. Que a gente vê a dificuldade que tem para poder estar mantendo até o básico, até mesmo a alimentação para essas entidades faltava. Em algumas até faltam ainda algumas coisas. E eu vim para cá e nós começamos em 2001. Já nós trabalhamos acho que 15 dias que faltava para o Natal, nós conseguimos na época o número de 51, que é uma boa ideia. Nós conseguimos 51 toneladas de alimento e dividimos para essas entidades. Quando foi em setembro de 2005, nós resolvemos transformar essa campanha natalina em uma associação. Para quê? Para poder não atendermos mais essas entidades somente no alimento, que são ainda até hoje porções generosas. Tem pessoas que chegam em agosto do ano seguinte e falam que ainda tem na sua despensa alimentos doados pelo GV Sem Fome. Que bonito, parabéns. E depois dessa transformação em associação, era para a gente ajudar essas entidades também em outras necessidades. Às vezes ela está satisfeita com o alimento, porque já tem os seus doadores, mas o telhado está caindo, falta um cobertor, falta um remédio, falta obras. Nós lá no Dejó, o pastor Marcos, chega lá, vê com ele o que o GV Sem Fome tem feito pelo Dejó. A gente manda material e está maravilhoso aquela entidade. Você vai lá visitar, se você não tem ido, vá lá para poder ver como é que está. O trabalho do Jorge lá, o pastor Marcos. Ver como é que a estrutura física está. E tem ali a contribuição do GV Sem Fome. Entendeu? E diversas outras, não vou citar aqui, podendo não estar esquecendo, mas nós temos hoje 37 entidades em Valadares, todas elas têm que ter o seu CNPJ, tem que ter uma ata elegendo o seu presidente, tem que realmente estar juridicamente legalizada. Aí vem, nós colocamos ali como credenciada no GV Sem Fome, e não só, no final do ano agora vocês vão ver novamente.
Isso desde 2001. Chegar no final do ano, vocês vão ver. Vão ali naquele hall de entrada de cadeira do Democrata, vamos determinar lá um dia, normalmente é uma semana antes do Natal, por aí. Quero ir fazer uma reportagem lá, manda para fazer a entrega, vocês vão ver, são porções generosas. O Rubinho já participou diversas vezes lá conosco, ele já viu isso aí. Então é uma coisa que a gente não abre mão. E não tem dinheiro do poder público nessa situação. Nós não temos. Nós pegamos alguns amigos, eu ligo para alguns amigos, outros ligam também para outros, e nós fazemos ali um caixa, e com esse caixa a gente trabalha a alimentação, e até hoje nós estamos ainda com o caixa que fizemos em dezembro passado, do ano passado, nós temos ajudado ainda algumas entidades em outras necessidades. E faço isso de coração, faço isso com muito prazer. Parabéns, isso aí. Ô, meu House, troca a trilha para mim, por favor. Eu quero te parabenizar, ô Edivaldo. Porque eu fiquei sabendo que você doou agora recentemente uns computadores aí. Sim, verdade. Doou para onde esses computadores? Eu fiquei sabendo, o Edivaldo fez uma doação dos computadores para não sei para quem e tal. Você que doou computadores. Verdade. A minha filha mais nova... Venezuela? Não teve, ela agora por último ela esteve na Jordânia. Isso. Fazendo entrega também. Quando ela chegou agora, há 15 dias de lá, com 3, 4 dias que ela tinha chegado do Brasil, ela veio para cá para poder fazer a entrega desses computadores que eu doei. Esses computadores foram entregues aqui para a escola Zumbi dos Palmares. Porque eu resolvi, quando eu vi a minha filha viajando quase o mundo inteiro, levando alguns computadores, que a Endless é a fabricante, é uma empresa americana, da qual minha tipo filha um computador popular, né? Aquele... Exatamente. Todo mundo pode ter. Esse computador, Hércules, a minha filha, quando ela veio aqui a primeira vez, com o seu sócio, que é o Merlin, ele é um americano, o seu pai é um dos grandes empresários americanos, e ele esteve na China, através de adoção da sua fundação, ele conseguiu colocar mais de 200 meninas por adoção no mundo inteiro, e ele estava com esse projeto, convidou a minha filha, eles vieram para cá, para poder fazer pesquisa aqui em Valadares também. Eles chegaram aqui, foram na zona rural, nos lugares mais carentes, lugares que faltava um computador, que não tinha, às vezes tem um celular, mas não tem um computador, que é onde a pessoa tem a maior informação hoje, é num computador, não é verdade? E eles queriam fazer o quê? O computador para a classe D, e isso foi feito. O Endless é um aparelhinho de computador desse tamanho assim, uma caixinha de bambu, que você acopla no monitor, ele vira computador. Entra no Facebook, tudo. Né? Entra em tudo. Independentemente de sinal de satélite, de internet, você entra ali na internet, porque ela tem embutido nela as informações que são atualizadas diariamente. Que legal. Entendeu? Então isso foi feito. Nós entregamos agora, há uns 10 dias atrás, talvez, aqui nós entregamos e quando eu cheguei lá, que tem a turma do Rio de Janeiro e de Curitiba, que estavam fazendo aqui o contato já com a Secretaria de Educação, para poder fazer aquilo ali, ir atualizando e dando as informações às pessoas daqui, da Secretaria de Educação. Quando eu cheguei no dia para entrega, as crianças da escola já estavam todas ali entrando, interagindo, aquele negócio, como a maior intimidade, graças à juventude e à capacidade dessa criançada. Então, esse computador é um início, mas eu acho que toda criança ela tem que ter acesso às ferramentas que todos nós temos. Hoje eu recebi aqui ele que é empresário, ele que é presidente do Esporte Clube Democrata e ele que é pré-candidato a prefeito pelo PMDB em Governador Valadares, ele que falou de muitas coisas. Meu amigo Edivaldo Soares, muito obrigado. Obrigado mesmo. As portas desse programa estão literalmente abertas para os seus projetos, para vir aqui falar de política. Enfim, fica à vontade. Muito obrigado mesmo. Ô Hércules, quem agradece sou eu. E veja bem, gente, eu não sou candidato, pré-candidato a prefeito por questão pessoal. Eu sou pré-candidato a prefeito de Governador Valadares. Se me convidarem a poder ser candidato de Belo Horizonte com garantia de eleição, eu estou fora. Eu só sou pré-candidato porque é Governador Valadares. É a nossa cidade, é a cidade que eu amo. Falamos hoje com ele, Edivaldo Soares. Obrigado, Rubinho. Obrigado ao telespectador. Na sequência, depois eu vou ter que passar um tanto de perguntas para o senhor responder aqui. Vai ter que voltar para responder as perguntas, porque bombou a audiência, hein? Meu amigo Walter, o meu amigo Milhouse, intervalo comercial ao lado do meu amigo Edivaldo Soares. Muito obrigado pela sua audiência. Roda o intervalo.